Aprovado em primeira discussão, projeto que dá aporte ao capital da Coab. E veja ainda nesta edição. Parlamentares comentam a lei orçamentária de 2017. Requerimentos. Vereador pede estudos sobre acesso entre os bairros da região do Campo Grande e parlamentar pede informações sobre abastecimento de água. O Câmara Notícia está no ar. Olá, e a gente começa essa edição com os destaques da reunião ordinária desta segunda-feira. Durante a sessão, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que concede um aporte ao orçamento da Coab. A proposta enviada à Câmara pelo Executivo autoriza a Prefeitura a utilizar R$ 5.500.000 do orçamento para aumentar o capital da Coab neste ano. Essa forma de aumento de capital é a maneira que o Executivo tem de aportar mais recursos na Coab. E para que isso ocorra, ele tem que ter uma autorização da Câmara Municipal para que essa verba possa ser destinada para a área de habitação. Em 2015, a despesa da lei orçamentária aprovada para 2016 previu o investimento municipal de R$ 113 milhões na Coab. Segundo o governo municipal, em 2015, o déficit habitacional em Campinas era de pelo menos 30 mil lotes. A Prefeitura, repassando recursos para a Coab, ela vai estar ajudando a que as famílias tenham uma possibilidade a mais de obter moradias na nossa cidade. Então é fundamental esse aporte de capital para que a Coab continue ajudando a enfrentar o déficit. No texto da matéria, publicada no Diário Oficial em 13 de abril, os loteamentos de interesse público são aqueles feitos pela Coab. Lembrando que o projeto ainda precisa passar por outra discussão e votação antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito. E agora vamos à lei orçamentária. Os vereadores da base e da oposição lembraram a importância da participação na audiência pública no dia 7 de novembro. O orçamento municipal é a principal peça legislativa que essa Câmara aprova durante o seu ano legislativo. Ele basicamente vai definir o quanto de recurso vai para cada área da prefeitura. E essa decisão é uma decisão política que o prefeito faz quando ele manda o projeto para cá, ele escolhe qual área ele vai privilegiar, qual área ele vai sacrificar. Os recursos são sempre finitos, então a prefeitura tem que sempre fazer escolhas difíceis. Ocorre que esse ano o prefeito Jonas Donizete encaminha um projeto de lei orçamentária anual para essa casa, no qual a saúde está sendo uma das principais prejudicadas. O orçamento da saúde não só não teve a reposição das perdas inflacionárias, como ele também teve uma perda nominal de mais 30 milhões de reais. Então, na prática, isso equivale a uma perda aproximada, na nossa estimativa, de 130 milhões de reais, 140 milhões de reais para a área da saúde, em relação ao que deveria ser para que fossem mantidos os mesmos padrões da atualidade. Veja que coisa séria, a gente já sabe que o SUS Campinas está mal, que a situação está grave. Para manter o padrão de capacidade de investimento que nós temos hoje, seria necessário esse valor, de pelo menos mais uns 140 milhões a mais. Então a gente quer fazer essa discussão, a gente convida todos os munícipes para estarem aqui no dia 7 de novembro, a partir das 9 horas na casa. A audiência pública é aberta, todo mundo pode vir e pode participar. Esse é um primeiro momento para a gente conseguir somar forças nesse esforço que nós vamos fazer para tentar a difícil tarefa de mudar o orçamento municipal para defender o SUS e a saúde pública da cidade. A vinda da população é muito bom, pois nós temos alguns gargalos. Nós estamos no Brasil numa época, em uma crise tremenda. Nós vimos aí a PEC 241, que vai regular aquilo que pode se gastar, aquilo que não pode se gastar. E Campinas não é uma ilha, Campinas está incluída, inclusive, também nesse mesmo histórico de problemas hoje nós vivemos no país. Então nós precisamos ter muito juízo, precisamos ter muita ciência e ouvir a população por aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos mexer para ajudarmos o orçamento. Sempre lembrando também que existe um percentual de 20% que pode ser durante o ano passado de uma rubrica para outra, para que o Brasil crescendo, Campinas cresça junto também. Todo o gasto na minha casa eu faço de uma maneira muito preocupada. Agora, um gasto do município, o gasto público, nós temos que ter duas preocupações, ou dobro de preocupação. E é importante, então, reforçar que a audiência pública do Orçamento 2017 acontece dia 7 de novembro, a partir das 9 da manhã, no plenário da Câmara, no endereço que está aí na sua tela. E agora vamos falar sobre proposições do Legislativo. O vereador Pastor Elias Azevedo fez um requerimento para analisar a possibilidade de uma via de acesso entre os residenciais Sírios e Novo Mundo. Segundo o vereador, muitos moradores que precisam de serviços básicos, como de saúde e escolas, têm de se deslocar por uma distância muito grande.
Por isso, ele pede um estudo para viabilizar um acesso entre os dois bairros. Nós fizemos um requerimento de informações solicitando para a Prefeitura se porventura há algum estudo para uma ponte de ligação, um acesso do Residencial Sírios, que tem ali centenas de apartamentos, para o Novo Mundo, porque muitas pessoas que moram no residencial, eles precisam ir, por exemplo, para escolas, postos de saúde, às vezes um centro comercial com um pouco mais de condição de fornecimento de mercadorias. Então eu fui procurado por moradores daquela região para saberem se há, porventura, algum projeto. Então, por conta disso, nós fizemos um encaminhamento para a Prefeitura, até para trazer para aqueles moradores daquela região, um pouco mais de tranquilidade, porque senão eles têm que dar a volta pela John Boy Dunlop e ali, ou mesmo passando por uma outra região um pouquinho mais difícil, mas pelo menos assim eles têm um pouquinho mais de facilidade. O vereador afirmou que, conforme o resultado do requerimento, há a possibilidade da criação de um projeto de lei para viabilizar o acesso. Nós fizemos esse primeiro pedido, esse requerimento de informações, e nesse requerimento nós vamos saber se há condições de fazer. Havendo condições, se aquele espaço vazio que há entre os dois bairros, se for de propriedade da municipalidade, e se houver condições, nós vamos pleitear junto à Prefeitura um acesso para que esses dois bairros se comuniquem através de uma ponte, através de uma passarela, enfim, de uma maneira que os moradores tenham um pouco mais de liberdade naquela região. Ainda sobre requerimentos, o vereador Gustavo Peta pediu informações ao Executivo sobre abastecimento de água no núcleo residencial Santa Marta. Esse requerimento é um requerimento para exigir rapidamente que se melhore o fornecimento de água potável no núcleo residencial Santa Marta. Na verdade, é um núcleo que está ainda em regularização. As pessoas são... a oferta da água é feita através de cavaletes coletivos, mas há um problema nesse fornecimento, então há uma luta dos moradores para a individualização do fornecimento e da cobrança da água. Então, um requerimento junto à Prefeitura, junto também à empresa de abastecimento de água, a Sanasa, para que isso seja feito o quanto antes. É uma reivindicação dos moradores e também da Associação de Moradores do Núcleo. O prefeito tem a obrigação de responder no prazo de 15 dias, a Prefeitura, e com a assinatura do próprio prefeito, pode ser estendido por mais 15 dias, mas é um instrumento muito importante que os vereadores têm, que a Câmara tem, de pressão e também de busca de informação junto ao Poder Executivo. E a gente vai para o intervalo e você confere a seguir: Campinas vai sediar um campeonato de tiro com arco. Na última semana, o vereador professor Alberto entregou 5 honrarias durante uma reunião solene. Conheça os homenageados. A Câmara de Campinas entregou na noite da sexta-feira, dia 21 de outubro, honrarias a personalidades que se destacaram em suas atividades. Foram 5 os homenageados que receberam as distinções das mãos do vereador professor Alberto. Com o título de cidadão campineiro, o pastor Luiz Teixeira de Carvalho, natural de Araçatuba. Com o diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, a professora Tereza Conceição Rosa Cassiano. Com a medalha Arautos da Paz, José Jair Mancin, por suas atividades espirituais e sociais desenvolvidas no distrito de Sousas, onde sempre morou. E com o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro, Nilza Teodoro Alves, pelo trabalho social que desenvolve no Jardim São José, e Teodora Ramos Soares, pelo trabalho social que desenvolve com moradores do Jardim Fernanda. Um projeto de lei pretende criar um dia de conscientização para a mielomeningocele, que é uma má formação congênita que afeta a coluna vertebral.
O projeto de lei é do vereador Carmo Luiz e o dia escolhido para conscientização e sensibilização em relação à mielomeningocele foi o dia 2 de julho. O vereador falou sobre os motivos da criação do projeto de lei. A mielomeningocele é uma doença que não é muito conhecida, ela é uma espinha bífida e nós temos como objetivo, no nosso trabalho como vereador, fazer tudo que for necessário, dias, semanas, meses, para que haja uma conscientização das doenças, das diversas doenças que acometem a nossa sociedade. E a mielomeningocele, ela é uma doença que precisa de conscientização. Nós precisamos que seja feito um trabalho de conscientização neste dia. Por quê? Porque normalmente ela se dá em função de o uso com a gestante, em tempo de gestação, de anticonvulsivantes. Então é muito importante que haja essa conscientização. As pessoas que têm convulsão tenham o cuidado necessário com uma gestação ou uma possível gestação e todos os outros fatores que fazem com que haja o risco de mielomeningocele. Então é uma doença realmente rara, mas que é possível que não exista desde que haja conscientização, e este é o foco do nosso trabalho como vereador. E no quadro de esportes de hoje, Campinas vai receber o campeonato de tiro com arco. As modalidades olímpica e paralímpicas vão competir juntas, o que é inédito, veja só. O Olho Esporte aí hoje veio até a Praça de Esportes Argemiro Roque, a famosa Praça de Esportes do São Bernardo. Para começar, vamos já falar de futebol. O Brasil subiu na cotação do ranking da FIFA. Foi da 4ª para a 3ª colocação, passando a Bélgica. E isso só foi possível graças às recentes vitórias sobre Bolívia e Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. No topo da lista segue imponente a líder Argentina, seguida pela Alemanha. E o que dizer do Guarani, que passou como um trator por cima do ABC no último domingo no Brinco de Ouro? 6-0. É como se o Bugre nem tivesse tomado conhecimento dos 4-0 que levou do mesmo adversário na rodada anterior. Foi uma noite mágica. E o craque Fumagalli, que marcou metade dos gols, ainda comemorou os 251 jogos com a camisa verde-branca e igualou a marca de Zenon como o 5º maior artilheiro do clube, com 81 gols. E ainda viu o Bugre garantir vaga na final do Brasileiro da Série C. Agora é enfrentar o Boa Esporte de Minas no próximo sábado, dia 29, às 7h15 da noite, no estádio Brinco de Ouro, Casa do Guarani. Já a partida de volta será disputada no sábado seguinte, 5 de novembro, às 6h45 da tarde, no estádio do Melão, em Varginha. E agora você confere a agenda esportiva, que está recheada, tem muito evento bom por aí. Vão até 2 de novembro as inscrições para a última etapa do Circuito Distritos de Campinas, a de Nova Aparecida. Estão abertas as inscrições para a 4ª Corrida Ecológica Mata de Santa Genebra. Até 7 de novembro é possível chegar bem perto de uma Ferrari de Fórmula 1 aqui em Campinas. A máquina está exposta no aeroporto de Viracopos, marcando o 15º ano consecutivo em que a carga de Fórmula 1 chega e deixa o país através do aeroporto internacional. Um evento realizado na Sala Azul da Prefeitura de Campinas na semana passada trouxe 2 boas notícias para o esporte da cidade. O anúncio foi testemunhado por atletas e vereadores de Campinas. O prefeito Jonas Donizete assinou um convênio com a Escola de Osteopatia de Madri. O objetivo é dar assistência gratuita à população que faz aulas de esportes em Campinas. É uma especialidade da fisioterapia. Para esse atendimento aos atletas da Secretaria de Esportes de Campinas no Centro de Vivência Idoso é algo inédito no Brasil. Campinas vai ser a primeira cidade no Brasil que oferece um atendimento em osteopatia aos seus atletas. Tanto os atletas que praticam esporte na rede de esportes de Campinas, como os atletas de entidades parceiras da Secretaria. E também os para-atletas e também os idosos. A unidade de Campinas da Escola de Osteopatia de Madri espera atender 1.000 pessoas por mês e sem nenhum custo para os cofres públicos. É importante porque vai possibilitar um tratamento mais eficiente, né, como uma espécie de fisioterapia para os atletas. E também a gente espera que isso depois venha a se estender para os demais munícipes.
Durante o evento, foi divulgado também que Campinas vai receber a edição 2016 do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e o Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco. É muito bom vir para Campinas no ano olímpico. A gente vai receber todos os atletas que participaram das Olimpíadas, representando o Brasil, estarão aqui em Campinas. Então, é muito bacana para a cidade, né? Vai impulsionar o esporte. Campinas é um centro desse esporte, principalmente no círculo militar. Mas é importante, com esse evento, difundir a prática. Para os vereadores presentes, os 2 campeonatos vão ajudar a promover a modalidade e os atletas praticantes de Campinas. Certamente nós vamos conseguir divulgar um esporte que não é tão popular como outros esportes. E esses atletas que têm se dedicado na cidade de Campinas, certamente vão ter a oportunidade de melhorar os resultados que já têm. Eu acho que isso é muito importante para desenvolver o esporte na nossa cidade. A gente quer que isso possa difundir ainda mais e que tenhamos mais oportunidades para os jovens de Campinas. As 2 competições serão realizadas simultaneamente de 1 a 6 de novembro no Parque Ecológico Monsenhor Salim. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode levar 1 quilo de alimento não perecível e contribuir com a campanha de arrecadação do parque. E o Olha Esporte aí fica por aqui, a gente volta na próxima terça. Tchau! A Semana da Educação já começou e o evento de abertura foi realizado nesta segunda-feira com a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do jornalista Antônio Góes. O lançamento da semana foi no Teatro do Iguatemi Campinas, que ficou lotado para acompanhar o debate. E uma semana como essa é uma semana em que você pode, como dizia Shakespeare, quando você fala algumas palavras para um coração que está angustiado, impede que ele morra de medo. A gente tem que ter um sincero objetivo comum entre todos de buscar os melhores caminhos para fazerem as crianças aprenderem, principalmente aquelas mais pobres, as que mais precisam. E você fica sabendo mais sobre a Semana da Educação nesta quarta-feira no quadro de educação que vai ao ar às 5h30 da tarde dentro do jornal Câmara Notícia. Mas vale ficar atento à programação da Semana da Educação para esta quarta-feira. O evento Família e Escola, a escola que temos e a escola que queremos, acontece aqui na Câmara Municipal às 9 da manhã. Outros 8 eventos acontecem em vários pontos da cidade e a programação você confere no site da Semana da Educação. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê.